Eu sou a professora Suzana Luz e venho falar com vocês sobre o tema número 9 da nossa apostila, o qual vai tratar sobre os desafios para a valorização da cultura brasileira num contexto de era global. Os textos de apoio, eles vão explicar o que seja essa era de globalização. Ou seja, um momento em que não há fronteiras culturais. O que isso significa? Significa que, mais do que qualquer outro momento da nossa história, o Brasil é bombardeado de uma cultura estrangeira. Qual é a crítica que se pode fazer a respeito disso? Primeira crítica: não se trata apenas de um bombardeamento de cultura estrangeira. Se nós formos ver bem, poucas pessoas aqui no Brasil conhecem cinema francês, cinema italiano, cinema argentino. Geralmente nós nos apegamos ao cinema norte-americano e aí nós temos que começar a buscar algumas razões. Ora, para nós sermos críticos e fazermos um texto com criticidade, nós não podemos ficar apenas assim nos fatos, mas nas razões. O que será que nos leva a gostar tanto dos atores norte-americanos? O que será que nos leva a gostar tanto da música norte-americana? Note que dificilmente alguém sabe o nome de um cantor japonês. Por que será, né? Então, esse bombardeamento é feito por uma indústria cultural muito forte, que lucra bilhões. Isso não é um problema apenas para os brasileiros, né? Mas para todas as nações. Exemplo, eu gosto muito de viajar para a Itália, tenho cidadania italiana, etc. Você abre assim, nas rádios, quando você anda de Uber, anda de táxi, você ouve muito música americana também na Itália, né? E isso se estende a vários outros países. Então, por que será? Por conta dessa indústria. Eles aprenderam muito bem a fazer propaganda de si próprios por objetos artísticos. Então a gente começa a levantar alguns elementos. Esses dias atrás, é o texto número 1 aí que nós temos, a Ivete Sangalo reclamou, porque no programa The Voice, metade das músicas exibidas, das 16 apresentações, 8 foram com músicas estrangeiras, com músicas de cantores, de intérpretes norte-americanos. Isso até soa como uma ironia. Por quê? Porque o programa já se chama The Voice. Nota que o próprio nome do programa está em língua estrangeira, está em inglês. E ela reclamou de todo mundo cantando em inglês. Então, existe aí uma ironia. Por que será então que a pessoa opta por essa música em inglês no programa brasileiro? Então, alguns alunos me falaram, que eu já dei essa aula, né? Falaram assim, mas Su, é porque nós ouvimos tanto que tem uma hora que a gente acha bonito, ok? Porque os americanos exploram mais as variações, os tons, então eles começam de baixinho e explodem, a galera gosta, ok, tudo bem. Só que quando a gente valoriza a cultura do outro, o que a gente faz com a nossa própria cultura? Essa é a pergunta. Então aí nós começamos a imaginar alguns textos que a gente pode trabalhar, alguns recursos argumentativos. Exemplo, não tem como fazer essa redação sem refletirmos sobre aquilo que é chamado de complexo de vira-latas. Complexo de vira-latas é uma expressão que foi cunhada pelo dramaturgo Nelson Rodrigues e que vê assim no brasileiro exatamente uma ausência de valorização da própria cultura. E ao nós não valorizarmos nossa cultura, a gente se apega à cultura alheia como um paradigma de algo melhor, de algo mais interessante. Esse é um problema. E aí é que está, na redação do Enem, frente a um problema, eu tenho que colocar uma solução, não é verdade? Então nós vamos daqui a pouquinho para essa solução. Antes disso, eu quero ressaltar também com vocês o conteúdo que está colocado ali no texto de apoio número 3. O texto de apoio número 3, ele mostra o seguinte, olha, quantos brasileiros foram ao cinema em 2017, que são os últimos dados que a gente tem, para assistir um filme não brasileiro. Então aqui está falando assim, ó, 181 mil. Quantos brasileiros foram ao cinema assistir a um filme brasileiro? Tá aqui, 17 mil.
de 180 mil para 17 mil, existe uma diferença muito grande. Antes de eu falar as razões que eu imagino serem possíveis para essa grande diferença, eu gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse, o que você responderia? Se eu estivesse fazendo uma pergunta para você, olha, por que 180 mil brasileiros foram assistir a um filme estrangeiro? E por que só 17 mil brasileiros foram assistir a um filme nacional? Então, vamos lá. Muitas coisas, né? Muitas situações. Primeiro, quantos filmes estrangeiros norte-americanos são rodados por ano? Eu não sei falar esse número, você que vai fazer a redação, pesquisa. Quantos filmes brasileiros são feitos no ano? Para chegar ao ponto desse filme ter uma qualidade tal de poder ir para o cinema, certo? Segundo, desses filmes que são colocados pra gente, quantos deles realmente conseguem atrair a atenção do público? E ser tão rentáveis que os cinemas, as casas, porque a gente pode falar em cinema como arte e cinema como ali o comércio, né? Quais desses filmes realmente atrairiam, com quais temas, com quais abordagens, com que linguagem o público, tá bem? Então vamos imaginar, tô numa semana aqui agora que todo mundo fala sobre o filme Ultimato, dos Vingadores, aquelas marcas, seja Vingadores da Marvel, seja quando era a série Harry Potter, seja a série que for, seja o filme que for. Eles aproveitam muito o marketing, eles rodam vários trailers, eles colocam esses trailers disponíveis nas redes sociais, eles trabalham com um fetiche em relação ao filme. Tanto veja só, ninguém te cobra de você não ter ido ao cinema assistir um filme nacional. Mas, se você passa 2 semanas sem ter ido assistir um desses lançamentos, pré-estreia, todo mundo fala, nossa, você não foi ainda? Como se você fosse um ET, um ser de outro planeta, tá bem? Então, esse fetiche que existe em relação ao cinema norte-americano, a esses filmes, a determinados atores, isso é muito bem trabalhado na nossa cabeça. Muita repetição, muita publicidade. O que falta ao filme brasileiro? Ao contrário, veja, existe uma reclamação muito forte de que o cinema nacional, ele se repete. E vou colocar um terceiro elemento nessa nossa mistura. Se repete e trata algumas questões ainda de uma forma assim, não superamos. Vou explicar direitinho para vocês, vou ser didática. Se você pegar hoje um filme norte-americano que trata de relacionamentos, esses que falam sobre relação homem-mulher, relação familiar, esse tipo de coisa. Vocês podem perceber que se toca em questão de relação sexual, é uma menção. Tratam com naturalidade. Agora, muitos filmes ainda hoje produzidos no Brasil tem aquela cena que supostamente seria assim excitante, mas você fica ali, pra que isso? Muito texto, aqueles diálogos longos, que vai te dando um tédio. O cinema norte-americano superou isso. Tanto que quando eles mesmos fazem aquele filme muito explicadinho, que o cara fica explicando uma referência, você já coça a cabeça também e fala, nossa, precisava explicar isso? Será que ele acha que eu sou burro, né? Então, é uma perspectiva. No cinema brasileiro, nós temos que ficar ali vendo patrocínio, Ancine, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras. Tem que ter tanto patrocínio porque já se presume o quê? Que não vai ter público. Então isso precisa ser revisto. Quer dizer, que temas vai mexer com o brasileiro? O que ele quer ver? O que vai atrair? Essa é uma pergunta que deve ser feita, né? Como valorizar essa cultura brasileira? Não é esse o nosso tema? E antes que joguem pedra sobre mim, claro, eu não sou especialista, mas eu tenho que problematizar, eu tenho que olhar o que há de errado, o que há de negativo, porque o meu aluno vai ter que fazer uma proposta interventiva sobre isso, tá bem? Então, 1, complexo de vira-lata. 2, esse fetiche que existe em relação
ao cinema norte-americano. Isso colabora, isso coopera para que eles tenham mais renda, mais venda. O número de filmes que são feitos, isso coopera, isso coopera. Por quê? Porque enquanto eu tenho ali uma gama curta de filmes brasileiros, eles não, eles têm um monte e isso ajuda, auxilia a valorizar a cultura deles, ok? Frente ao contexto global. Ora, o que o contexto global nos faz? O contexto global, ele faz com que nós esqueçamos da nossa origem, da nossa cultura e passemos a apreciar a cultura do outro. Esse jogo é muito forte. A partir disso, o aluno vai ter que buscar algumas propostas interventivas, tá? Primeira coisa que nós vamos falar vai ser o seguinte: qual seria o órgão responsável por estimular a cultura brasileira? Seria o Ministério da Cultura. Nós temos hoje um problema em relação à Lei Rouanet. Lei Rouanet, criticada por muitos, eu mesmo já fiz vídeo aqui criticando a Lei Rouanet. Por quê? Porque eu vejo o meu grupo que dança Siriri e Cururu aqui em Cuiabá, tendo muitas vezes que fazer pizza, semáforo, promoções para pedir dinheiro, para poder se apresentar, para poder fazer suas roupas, para poder viajar. Enquanto isso, a gente ficava sabendo de artistas já consagrados, famosos, incorporados por gravadoras, que ganhavam milhões de patrocínio. E isso não me parecia justo, porque a Lei Rouanet deveria servir para quem? Para aquele artista que está começando. É um pintor que precisa fazer uma viagem para expor seus quadros, para se sustentar, para fazer uma vernissage. É um grupo que precisa de equipamentos básicos de música, de instrumentos. Então, nós temos hoje um governo federal que tem cortado os incentivos da Lei Rouanet, porque os incentivos não foram bem empregados. Então, como proposta interventiva, os alunos já podem começar a pensar em falar sobre o Ministério da Cultura, falar no desenvolvimento sobre a questão da Lei Rouanet, na proposta interventiva sugerir que ela seja reformulada na sua aplicação, não a lei em si, mas a sua aplicação, né? Que haja uma maior abertura, que ela seja regionalizada, para que os grupos regionais, eles sim sejam a base, né, desse fomento. Aliás, nós teríamos aí uma excelente tese, né? Uma valorização do grupo regional como forma de sustentação da cultura brasileira. Assim, quem sabe nós teríamos um programa chamado A Voz e não The Voice. Assim nós teríamos, quem sabe, mais músicas em língua portuguesa com compositores brasileiros do que de compositores em língua estrangeira, em especial o inglês. Tá bem? Então, eu espero que vocês entendam essa proposta de redação, né? Entendam que existem fatores maravilhosos na cultura brasileira, né? Que estão aí colocados na nossa realidade, mas a arte não engloba esses elementos. Então, a vida do dia a dia, a vida do cuiabano que passa calor, a vida do carioca que tem a sua cidade praticamente devastada aí, né, por uma tempestade que aconteceu esses dias, as coisas que acontecem em pleno Planalto Central, as angústias da periferia que não vê investimento público. A arte tem que chegar até isso. A valorização da cultura brasileira, ela vai se dar pela periferia, pelos problemas que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Nós estamos talvez aqui no Brasil cansados de ver apenas a realidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, de repente, a valorização da cultura brasileira tem que acontecer exatamente por esse interior do Brasil, vir desse interior, né? Então, eu espero que vocês façam bons textos, que vocês tenham teses interessantes e apresentem aí boas propostas interventivas sobre esse tema. E que nós valorizemos sempre a nossa cultura brasileira.